Hi, good morning, good afternoon, everyone, and welcome. Dia, boa tarde para todos, bem-vindos, bem-vindas. On behalf of the Pan American Em Health nome Organization, we da specifically Organização Pan-Americana endorse da implementation Saúde, of Evidência, Inteligência para Ação and the no digital Departamento health da Saúde operations of Pan Health e os ICA. sistemas do Departamento da Good Saúde morning, thank you Digital, for joining us today. eu vou This dar webinar is uma part of cálida the Digital Mentoring bem-vinda por Program estar and conosco hoje. Esse webinar webinário series, faz which parte do aims to programa strengthen de mentoring capacities alfabetização e literacia in digital digital, health dessa série using the que registration gostaria guidance de fortalecer as statistics, capacidades regionais em saúde interoperability, health digital, information systems, and data governance across the registro civil, Americas. estatísticas de And vida, before we governança begin, de just a dados few nas housekeeping Américas. notes. E para Today's começar, então, presentation temos itself will be algumas lengthy and anotações rich, but we do para have levar em simultaneous conta a interpretation apresentação de available hoje. in English Está em and espanhol, mas to vamos ter a French. interpretação Please simultânea select your disponível preferred language em using the inglês, interpretation icon espanhol, on the português e bottom of francês. Por favor, your Zoom selecione screen. a opção da And we sua encourage preferência participants to use the question and answer na parte function inferior throughout the webinar to da submit tela. questions and comments. We will try to E address temos as many também a questions as seção possible de during the perguntas e discussion respostas period para os comentários e and perguntas, e vamos during tentar cobrir o máximo de perguntas during the possível webinar. durante a And this sessão. this session is being E recorded, durante and esse recording and webinário, presentation essa materials sessão will be está shared sendo afterwards with the gravada participants. e os materiais vão ser Today's webinar compartilhados addresses a depois very com os important nossos topic of the region, participantes. the transition from ICD O 10 to webinário é ICD muito 11, importante para a not região. only as A change in the tradução da classification systems, CICE but as a 11 part of a broader e da digital 10, transformation of essa health transição da systems, 10 para strengthening the 11, interoperability between e clinical também systems, como uma parte civil mínima de registration guidance fortalecermos a statistics, and information interoperabilidade dos systems sistemas health clínicos, ecosystems. registros civis The e webinar will estatísticas visuais explore how the e sistemas de ICD-10 saúde function nos as a ecossistemas de promising saúde. O webinário vai strengthening lens explorar across clinical como care, as both ICS under the vão civil ter registration línguas statistics que and sejam ethics sistematicamente notification, similares and entre why nos this transition diversos is contextos important for médicos improving dessas data ICDs quality, e porque essa comparability, transição and é reuse importante, across então, institutional para a countries. qualidade de It is dados now my e pleasure o to introduce uso nas today to our diversas presenter, instituições. Dr. Victor Para Hugo mim, Alvarez, uma grande honra apresentar consultant hoje o with the Dr. Vítor PAHO, who has Hugo extensive Álvares, experience supporting the countries que é in um the Americas on consultor da UPAS, ICD-11 com, implementation, fornecendo co-heading apoio nos CEO's países das strengthening Américas da implementação da interoperability in digital ICD health 10 para 11 nas transformations. diversas áreas de Victor Hugo, thank you interoperabilidade very e much for being transformação de iniciativas. with us today, and E the floor Vítor is Hugo, yours. bem-vindo. E Thank tem you. toda a palavra, senhor. Muchas gracias, Catherine. Entonces, Muito obrigado, Catherine, Catri. ante todo, muchas Muito bem. gracias Então, primeiro que tudo, muito obrigado a ustedes, a la organización, para por vocês, para a organização. esta oportunidad para compartir con ustedes Essa algunas oportunidade reflexiones para sobre compartilhar com vocês algumas las reflexões que claves más temos importantes que debemos das de tener en cuenta para chaves la mais transición importantes de que la CIE levamos 10 em a la conta CIE para a 11 transição da en la CIE región, 10 à CIE bueno, y que 11 aplica na região, a todo el mundo. que aplica para Eh, todo mundo mesmo. el punto en el que O me voy a centrar ponto no qual es eu vou me focar, relación então, con tem a la ver CIE com como un lenguaje común para a poder CIE integrar como uma linguagem datos comum para a de interoperabilidade de morbimortalidad en los dados de sistemas de mortalidade capitales y los sistemas nos de registros civis información en salud. e o sistemático de Eh, informação em saúde, entendiendo que la CIE como un entendendo que lenguaje a CIE, común como uma linguagem comum, facilita que los facilita significados de los que os diagnósticos significados clínicos y dos las causas diagnósticos de muerte clínicos se e as causas conserven de en toda la óbito cadena sejam para preservados que na cadeia circule toda, entre mesmo que distintas esteja circulando instituciones y em diversas plataformas. instituições e Y plataformas. ese es el E punto é esse central o de ponto esta central presentación. dessa apresentação. Bueno, ya Bom, lo han já mencionado, foi falado anteriormente vamos a trabajar e varios vamos falar resultados, entre ellos las vamos trabalhar com distinciones vários entre la resultados, entre eles as interoperabilidad diferenciações entre a técnica y interoperabilidade técnica semántica y los e aportes que hace la semântica CIE e como as estándar contribuições que común. faz a CIE Vamos a ver como algunos um casos de padrão uso como comum. ejemplo Vamos ver y, casos de uso como por último, exemplo identificar e, las finalmente, claves identificarmos que as debemos de chaves considerar para que devemos incrementar el considerar proceso de para transición incrementar o a processo la de CIE 11. transição para a CIE 11. Bien, entonces Bom, quiero então, fijar mi gostaria de fixar enfoque en
sessão. foco nessa Es que sessão cuando hablamos de la é que transición quando a gente de fala CIE da 10 a 11, transição de muchas CIE veces 10 a CIE se 11, entiende muitas que vezes é estamos en un entendido proceso de que estamos num actualización de processo códigos, de que es la atualização de actualización códigos, que é a de pasar atualização de una de versión passarmos de uma de la versão codificación a da otra codificação para más outra, actual. mais Y aquí lo moderna, vamos a e plantear aqui de una manera vamos diferente. En estabelecer de uma realidad es forma mucho más diferente. allá Na que un cambio verdade, de é códigos, muito es un além do que cambio uma de mudança de lenguaje de código, é uma datos. mudança de linguagem ¿Y de dados. qué E o significa que significa, então, o a qué nos referimos o lenguaje de que datos? estamos falando com Lenguaje de linguagem datos de dados? es Linguagem de un dados é, conjunto de então, um reglas, conjunto comandos, de regras, sintaxis que comandos, nos sintaxes, permiten que ajudam intercambiar, para interactuar con sistemas trocar, de gestión interagir com de sistemas de bases de datos gestão de de distinta bases de índole dados de diversos contextos que están faz interesados en ou que estão en la interessados CIE 11. na CIA Un 11. lenguaje de datos en Uma un linguagem de sistema dados, pues um ayuda a sistema, estructurar, ajuda a estruturar, a modificar, modificar também, a, ayuda también, ajuda também digamos, a gestionar a gestionar, sistemas de fazendo información, essa gestão de tablas, sistemas de informação, índices, etcétera. tabelas, índices, Pero etc. también un lenguaje de Mas datos es também uma aquel que linguagem de permite a los dados é aquele que usuarios permite os usuários manipular información. manipularem Estamos hablando essas de que pueden hacer informações, né? Estamos consultas, falando que pueden podem insertar, fazer pueden consultar, podem incluir, agregar podem o adicionar eliminar também ou datos eliminar digamos, dados de su sistema. do Entonces, sistema. la CIE 11 se Então, na mueve, CIE 11, permite então que está los datos passando clínicos e permite que os de dados clínicos diagnósticos de y causas de diagnósticos defunción e causas pues de óbito se muevan sejam a través de los movimentados, registros movimentados através y dos los cadastros, desses distintos y hacia los registros, distintos componentes e para os diversos los sistemas de componentes información y salud y viceversa, ¿sí? Sin de sistema de perder el saúde e significado. assim, sem perder o Eh, significado. y esto es el gran aporte que hace E la essa é a CIE-11 grande porque como estándar contribuição que faz a ciência, porque como padrão ayuda a conservar preserva el significado de esos términos o significado en las desses distintas termos plataformas nas e diversas instituciones. plataformas e instituições. Bien, pero ¿qué queremos Muito resolver bem. nosotros con O cuál es el que eu problema real gostaria de que vamos solucionar? a Qual que é o resolver problema y para real lo cual se necesita hacer para el o qual tránsito a la CIE precisamos 11? fazer esse Es trânsito para a ciência? básicamente porque tenemos una serie de Basicamente porque temos eh, uma sabemos série. que en la práctica los datos siempre Sabemos se que na mueven, prática pero os pierden dados estão se en su trayecto, movimentando, mas pierden perdem significado num o trajeto cambian el significado. Y estas ou son, muda o digamos, las significado. tensiones, las anomalías Essas são frecuentes as que anomalias tienen los frequentes que sistemas de têm os información. sistemas de Uno primero informação. es que el Um uso del primeiro texto é que libre o y la uso do variación texto livre e a terminológica, es variação decir, el terminológica, uso o de uso de modismos acrônimos, u modismos otras palabras ou que no outras son palavras reconocidas. que não são También reconhecidas. algo muy Também frecuente que uma coisa ocurre bem frequente que es entre acontece los dolores que entre as dores afectan los sistemas de que estão información afetando o sistema de es el uso de informação catálogos é locales o que no son uso comparables. de Es muy catálogos locais frecuente que con não são usuarios de comparáveis. É muito CIE-10 frequente que com os hoy usuários de CIE10 usan que distintas hoje estão versiones usando de la CIE-10 que han muitas descargado de versões sitios da oficiales y CIE10 no que têm oficiales. Y baixado esto de pues sites tiene oficiais e não un oficiais, e isso efecto tem um efeito grande cuando queremos grande quando hacer el queremos análisis de fazer datos uma para análise las de dados agregaciones, para as porque no son agregações, comparables. porque não são comparáveis. Esto implica pues mucho Isso retrabajo implica, então, también muito para la retrabalho clínica, também para a clínica, a los codificadores, nos a los registros y en las codificadores, estadísticas. nos Esto también cadastros es, e digamos, algo estatísticas, e muy esse sentido y também uno de los é uma problemas coisa que bem hoy sentida subyacen en los e um dos sistemas de problemas que información. hoje Y estão con ello se sob pierde os la sistemas de trazabilidad y la informação. E com trazabilidad isso estamos de los perdendo datos a porque oportunidade las de correcciones traçabilidade vienen dos dados, tarde porque as o correções porque se chegam hacen en atrasadas otros ou porque são puntos del flujo de feitas em outros información que ya pontos do no es fluxo de informações que oportuno. não é mais Por eso decimos oportuno. que la interoperabilidad no Então, por es isso que falamos solamente intercambiar interoperabilidade, mensajes. Dos é, sistemas que pueden não é só estar troca de muy mensagens. Dois comunicados y sistemas recibir el mismo archivo, são pero intercomunicados e podem producir receber o mesmo arquivo interpretaciones e produzir diferentes. Y ahí
interpretações diferentes. Por isso que temos esse problema central, no entanto, circulação de dados, porque transferências de dados, trocas de dados acontecem com muita pero en los frequência, términos que deseamos mas con não nos interpretabilidad termos completa que que garanticen gostaríamos de ter uma interpretabilidade la completa que preservación del garanta significado essa de los datos preservação do por toda significado su dos trayecto. dados em todo o Eh, trajeto. y ahí es donde la E CIE-11 aí, onde a tiene CIA su mayor valor, tem porque o maior ayuda a valor, corregir porque cuando se ajuda a usa como corrigir un lenguaje común y no quando é simplemente como un usado catálogo com de uma información. linguagem comum e não Gracias. só um catálogo Bueno, de informação de entonces, dados. digamos que la base Então, vamos dizer que a de base esta reflexión dessa es que la reflexão CIE no debe verse como un é que a catálogo CIA nuevo, não precisa ser vista como um novo sino como un catálogo, porque estándar não é isso. É semántico um padrão que se semântico implementa como un que é proceso. implementado como Porque, processo. ¿qué significa que se Porque o que implemente como un significa proceso? que seja Significa implementado que como processo? la CIE-11 como un Quer dizer lenguaje que a común CIA-11, como uma linguagem comum, guía de forma yeah, consistente la documentación, la guia de forma codificación, consistente a documentação, el essa reuso codificação e o de los datos reuso para dos dados distintos efectos. para Entonces, diversos efeitos. Então, así es capaz de que assim consegue los diagnósticos clínicos y que las os causas de diagnósticos clínicos e as defunción causas tratados de con óbito un estándar tratados semántico, com um pues padrão mantengan su semântico significado y puedan mantenha o circular significado e consiga con el mismo circular sentido a com o través mesmo de las sentido instituciones y de através das las diversas diferentes plataformas, instituições e as diversas generando pues plataformas, gerando un dato que sea útil para su dados reuso, que sejam úteis para o garantizando la reuso, para ser comparabilidad y la reusado, trazabilidad garantindo a comparabilidade de la e información. traçabilidade Entonces la CIE-11 das informações. Então, a no CIA-11 reemplaza não la está gobernanza en los procesos reemplaçando y esa a parte governança tenemos nos que processos. É tenerla uma clara, coisa que pero precisamos sí que estarmos hace claros com isto, posible mas faz possível que al que, circular entre distintos quando actores, circula em diversos conserve el atores, mismo significado. consiga No lo preservar o reemplaza, mesmo más o bien la significado. CIE-11 Não actúa está como un motor, reemplaçando, no mas solamente en el age proceso de como transformación um digital, motor sino não só también no processo de interviene transformação digital, mas en aqui el também manejo de la no información, manejo das haciendo informações, ejecutables toda la fazendo gobernanza executáveis y toda a todos los parte da procesos que governança e todos están os processos incorporados que en el estão flujo de datos incorporados en no salud. fluxo de dados Bien, em ¿qué es saúde. lo que cambia en, Então, o en que muda la CIE del na CIE 10 a CIE, CIE 11? do Aquí CIE quiero 10 ao resumir CIE do 11? Aqui gostaria de resumir ese cambio. El fazer cambio esse resumo dessa no mudança. es solamente de clasificación, Essa el mudança cambio não é es só un cambio de classificação, clasificación y del modo de uma uso. mudança de classificação e Porque con la da CIE forma 10, de uso, digamos, porque com a el CIE uso, 10, la por lógica de exemplo, o uso uso da es lógica de uso tradicional, é fue algo tradicional, muy é uma consolidado, coisa es muito todavía consolidada, pues ou quer dizer, ainda é un aspecto bastante uma questão consolidado muito dentro consolidada de dentro las instituciones, das instituições, pero pues no tiene la capacidad porém não para, tem a capacidade digamos, integrarse de forma nativa con de los se procesos integrar de forma digitales nativa com os processos actuales. digitais Y atuais. tiene muchas limitaciones. De E tem hecho, muitas el uso limitantes, de la né? CIE E pues, o uso de fato da no va CIE más allá en el mejor de los não casos vai além, no de, melhor dos de, casos, de su do uso que como o catálogo uso como o listados de catálogo ou referencia en los listados de sistemas de referência información. nos sistemas de Y pues informação. esto también está sometido E isso está a submetido, adaptaciones então, locales também para adaptações locais, que hacen la que diferencia faz a en los, diferença digamos, en las series nas de información. séries de Mientras informação. que la CIE Em- 11 Mientras que la CIE 11 enquanto a CIE-11 nació con un nasceu enfoque primero com digital, foco es primeiro decir, para digital, facilitar o para posibilitar facilitar que ou se pueda possibilitar integrar a todos los que flujos consiga digitales y integrar apoyar el todos os trabajo fluxos con digitais distintas e herramientas apoiar o de trabalho com búsqueda y diversas de ferramentas codificación, de dando procura e mejor soporte codificação, para el reuso fornecendo de los datos en melhor distintos apoio para o momentos. reuso Esto dos dados, facilita, digamos, el uso e sistemático isso de la facilita o uso información, lo sistemático que das pues no informações, acontece con toda la que oportunidad não con la CIE 10. acontece em Entonces, todas as la CIE oportunidades 11
da CIE 10. Então, essa implicação desse uso hacia la CIE 11 pues implica una mejora para a de CIE 11 potencial de implica uma interoperabilidad que melhora do tanto potencial de requerimos en los interoperabilidade sistemas de que tão información precisa nos sistemas de para mantener la informação para comparabilidad y para mantermos a poder hacer comparabilidade una e para recuperación de conseguir datos fazer um con mayor reuso dos eficiencia. dados com maior eficiência. Ahora bien, Agora, então, onde que ¿dónde encaja entra? la CIE 11 Onde que entra a CIE 11? aquí? Y Aqui, sobre todo en esa relación entre especialmente el nessa sistema de registro relação civil y entre os estadísticas sistemas de vitales y los registro sistemas civil de e información en estatísticas salud. vitais e os sistemas de informações Pues saúde. a lo largo de toda la cadena Ao longo da cadeia toda, aparece el aparece valor o real de valor la real. CIE O valor cuando real da se usa CIE, quando é sistemáticamente usado a lo largo del sistematicamente flujo de ao longo do información, fluxo comenzando y de no solamente al final informação para e generar começando não reportes, só sino no que final el para gerar esses recorrido relatórios, comienza mas que no desde percurso começa la desde atención clínica. o Nace atendimento, essa desde la atenção atención clínica, clínica, ele vai nascer na atenção pasando clínica por la e vai passar certificación, el pela registro, luego la certidão, codificación, la o consolidación y registro, análisis, depois y luego consolidação, su análise uso o e depois aplicación para la o uso ou toma de aplicação para decisiones. a tomada de En cada decisões. uno de esos E em puntos hay cada um desses pérdidas pontos de tem significado. perdas Y ahí de es donde la significado. E é CIE aí 11, onde a CIA eh, 11, digamos como capa vamos dizer, semántica, que como camada semântica faz garantiza o e estandariza el garante significado ou en cada uno de gera um esos padrão puntos no críticos significado em del cada um flujo de desses pontos información y críticos do permite fluxo que de haya informações continuidad, e permite coherencia que exista de la continuidade e coerência información de las das informações instituciones entre y as las instituições plataformas. e as plataformas. Eh, y esto es, digamos, Isso, então, particularmente crítico, é sobre todo para los particularmente sistemas crítico, de especialmente registro para os civil y de sistemas estadísticas de vitales, registro civil donde e los flujos estatísticas son vitais, onde intersectoriales, como esses articula fluxos salud, el são registro civil, intersetoriais. Temos estadísticas saúde, y cadastro hasta civil, otros actores. estatísticas e até outros Entonces, atores. y para Então, los e sistemas de para os información en salud sistemas con de tanta informação em diversidad de saúde, com tanta componentes que tiene diversidade el sistema de e información componentes que tem o sanitario, sistema de pues se informação, requiere gobernanza, precisa de una governança, arquitectura, estándares, uma capacidades arquitetura, para que los padrões, datos sean realmente para que os útiles. dados sejam realmente úteis. Bueno, hay que hacer Bom, una distinción precisamos fazer uma que diferenciação, es muy então, importante que é sobre la bem interoperabilidad importante de la que sobre a estamos hablando, interoperabilidade que que estamos falando, conlleva que la CIE leva 11, y es a la ciência e interoperabilidad essa interoperabilidade, técnica y la interoperabilidad essa semántica. ¿Qué interoperabilidade quiere decir? técnica e semântica. O que quer Eh, dizer isso? entonces, la interoperabilidad, Então, essa interoperabilidade, la, eh, la interoperabilidad técnica o então, a sintáctica interoperabilidade es técnica ou todo sintática, ese então, conjunto é todo esse conjunto, né, de reglas, ¿sí? das Que permiten que regras nosotros podamos enviar un mensaje, que que permite podamos que a gente recibir envie uma archivos, que mensagem, podamos que consiga conectarnos con una API, que una API nos conectar com responda. uma O app sea, pode permite que los responder sistemas intercambien e permite mensajes. que esses Pero sistemas esto consigam no es trocar essas suficiente para mensagens, que el mas isso dato não é sea suficiente útil para la para que toma os de dados decisiones. sejam úteis para a Para tomada de esto se necesita decisões. tener Para isso también precisamos termos também un uma complemento outra, que es la complemento interoperabilidad que é a semántica. interoperabilidade La semântica. interoperabilidad A semántica es la interoperabilidade que semântica nos é permite que cuando el dato a que viaja, permite que quando conserva os el mismo dados significado. viajem, Es decir, preserva ese os estándar mesmos que garantiza significados, que seu padrão que no hay garante pérdida de que información não por cambio tenha de significado. perdas de informação Y pela pues mudança de todos los significado. actores están entendiendo lo E mismo. todos os Ese es atores estão entendendo a mesma coisa. digamos, el valor de la CIE 11 Esse como é o valor estándar semántico, da que funciona CID-11 como como una padrão capa de semântico, que é como uma significado camada de común significado comum en los sistemas de información. dos Cuando sistemas de no informação contamos com a con ZID. Quando não temos, una então, semántica uma compartida, pues semântica el compartilhada, resultado va a então, ser que tenemos o agregaciones resultado inconsistentes, é que menor vamos ter essas comparabilidad, relações menos consistentes, menor datos comparabilidade de ambiguos dados que van ambíguos a
las que vão decisiones que se toman con ellos, gerar uma distorção en fin. das decisões La tomadas com isso, com distinción a tomada de entonces decisões. Então, a muy diferenciação importante bem de importante estas aí dos dessas integralidades duas que son interpretabilidades que são intrínsecas del uso y intrínsecas do aplicación de las uso C11 e a son aplicação muy da importantes y CID-11 deben são ir bem a la par. importantes e devem ir junto. Em, ¿Cómo se operacionaliza Como que todo geramos lo que uma estamos hablando del lenguaje común? operacionalização de tudo o que estamos falando da linguagem comum, Pues, então? ¿cómo se E, convierte la então, como que CIE-11 en un vira valor essa institucional? CID-11 num Para valor esto, institucional? digamos Para que isso, no funciona não funciona como un documento, com um sino que documento, se mas operacionaliza é con procesos operacionalizado activos com processos y ativos. nos basamos en tres E mecanismos estamos operativos. baseados em três Un mecanismo, mecanismos de el primer cooperação. Um mecanismo es la mecanismo que é o captura primeiro, que é a estructurada, cuando captura se definen estruturada. campos críticos Quando é listos, definido controladas, campos críticos, listados, validaciones controlados, en validação tiempo, também, pues e, esto va a e generar una captura de isso datos que va vai a gerar uma producir captura menor de dados que vai ambigüedad gerar uma desde menor el origen de ambiguidade esos datos. desde a origem Y dos para dados. esto, pues E va a com ser isso, mucho então, más vai ser eficiente muito mais el eficiente segundo esse mecanismo de segundo mecanismo codificación, de de aplicación codificação, de aplicação, de reglas, codificação e regras que pues a través que, de sus através das, eh, definiciones, das definições, garantiza la então, está consistencia entre garantindo a los textos, consistência los entre os códigos textos, y os permite códigos, que las e permite decisiones que as pues tengan una decisões trazabilidad tenham uma y, traçabilidade y naturalmente e, van naturalmente, também a vão reducir la carga de diminuir trabajo posterior essa cuando no carga de tenemos trabalho que posterior quando não temos reprocesar que los reprocessar datos. os Y finalmente, dados. un tercer Finalmente, um mecanismo para terceiro convertir mecanismo la CIE também en un para valor virar a institucional CIE es num su valor institucional reuso é analítico. esse O reuso sea, su, analítico. Quer dizer, cuando essa el dato reutilização, nace desde el quando os origen dados nascem de desde a una manera origem, de estructurada uma forma y estruturada que es validada, e su validada, consistencia, pues a se puede consistência utilizar en la vigilancia para la gestión de los pode ser datos, usada gestión na de calidad, gestão de para, dados como de estadísticas para la qualidade, toma de como decisiones. estatísticas Y en ese para a sentido, tomada de decisões, e nesse sentido, el, no basta entonces não é aquí suficiente. Então, utilizar, aqui cambiar el usarmos catálogo, e ¿sí? mudar esse Sino catálogo, rediseñar todo el flujo. mas No redesenhar es, o fluxo no es todo tan simple entonces não é este tão proceso simples. de transición. Então, esse processo No lo debemos de ver de de una manera transição simplista, más bien. Bueno, não veamos un devemos ver de caso de uma uso, forma morbilidad. tão simples Entonces assim. Então, vamos veamos ver qué, um qué está caso de pasando. uso de Hay morbilidade. un cuadro clínico que puede Tem um registrarse aquí quadro en este clínico ejemplo. que Tenemos pode ser un registrado aqui. paciente con diabetes Temos mellitus um tipo 2, paciente una com diabetes nefropatía, una mellitus tipo hipertensión 2, uma no hidropatia, uma suficiente. hipertensão também, um Este controle que resumen não é clínico está muy suficiente. claro, Esse resumo ¿sí? clínico é bem Pero claro, porém, el problema aparece cuando é, registramos o problema é gerado este quando resumen clínico estamos en los distintos cadastrando, sistemas. En un lugar, registrando por esse ejemplo, resumo puede clínico nos aparecer diversos sistemas. este Num resumen lugar, clínico pode con aparecer una esse diabetes resumo mellitus com 2 uma diabetes complicada o con mellitus una 2 diabetes con daño renal complicada, o ou una nefropatia nefropatía diabética diabética, o ou diabetes com incluso dano perderse, renal digamos, el dos contenido rins, ou importante mesmo até perder o del conteúdo resumen importante clínico y do perder resumo la clínico e codificación termos uma parcial. codificação parcial. Entonces, Então, quiere decir que el isso mismo quer caso, dizer que o ¿sí? mesmo Puede estar caso representado pode estar de una representado manera de uma diferente en forma las distintas diferente nas instituciones por diversas los distintos instituições actores. pelos diversos ¿Y esto atores. qué implicaciones tiene? E isso, Pues quais são as implicações que luego pode nos va a ter? costar mucho Então, trabajo depois vai virar agrupar, muito difícil agrupar, hacer conteos, fazer contagem, reutilizar los datos. reusar também, Por eso, reutilizar esses al volverse dados. Por isso, esta quando comparabilidad
se pues es la quebra essa situación comparabilidade, essa de hoy equivalência, essa é a que nos situação que temos obliga, hoje em dia, que está nos que obrigando e que justifica faz el uso del justificada lenguaje o común uso da de la linguagem CIE comum 11. da CIE 11. Porque la situación Da actual es CIT esa, que 11, los porque a datos situação viajan, atual é pero essa, os el dados significado no se viajam, porém mantiene o o no se significado garantiza não é todo el tiempo. mantido ou garantido o Bien, tempo todo. entonces, ¿qué Então, pasa o cuando que acontece utilizamos el então lenguaje quando común estamos para usando la linguagem gestión de la comum morbilidad? para a gestão Que de utilizando el mismo morbilidade, caso usando o que mesmo veamos caso, que este vamos después, levar esse depois, utilizando el lenguaje común, usando linguagem que comum, el diagnóstico o puede ser diagnóstico, né, pode ser mejor, melhor, mejor etiquetado, ele ¿sí? é Porque rotulado aí. en el proceso Porque de no la CIE 11, processo, na utilizando un lenguaje común, CIT 11, usando podemos uma linguagem comum, capturar los conseguimos datos fazer en uma origen captura de de una dados na manera mucho origem más de uma forma muito mais confiable, completa, confiável, con toda la calidad. completa, né, com toda a Segundo, de una qualidade. manera estructurada. Segundo, de uma forma estruturada também, Segundo, porque se pueden porque recoger todos los conseguimos atributos y todos coletar los todos elementos esses clínicamente atributos, esses relevantes para elementos hacer una clinicamente relevantes descripción para de fazermos una uma descrição, então, condición de uma clínica condição y con clínica menos ambigüedad. e com ¿Sí? menor Porque la quantidade de CIE-11 ambiguidade, porque permite a describir CIE-11 completamente permite los descrever conceptos clínicos completamente os cuando conceitos están clínicos documentados, claro quando está, estão cadastrados, combinando logicamente, términos que registrados, se misturando esses agregan termos detalles agregados, a ese adicionando diagnóstico para tenerlo detalhes no mucho más diagnóstico para completo. termos muito mais completo. Entonces, la Então, CIE-11 como a estándar CIE-11, semántico, como pues padrão semântico, brinda então, esa consistencia, fornece essa esa consistência, essa posibilidad de trazabilidad, possibilidade de de saber traçabilidade também, en qué momento, de quién termos y cómo uma noção de em se qual generó o momento, se quem e documentó como foram la gerados, información y documentadas essas pues informações. su uso Então, o uso institucional institucional es mucho é más muito óptimo. Se mais pueden ótimo, poderíamos usar dizer, para pode ser las usado cohortes, para para as configurar coortes, para cohortes, para la configurarmos gestión de coortes, calidad, para pero sobre todo gestão para de la qualidade, gestión mas clínica. especialmente para a Esto es muy gestão importante, clínica. digamos, en el ámbito Isso clínico, é bem y es importante no que contexto clínico, los e é que diagnósticos os documentados con la diagnósticos CIE-11 documentados com a tienen un CID-11 valor têm a ver com um mayor valor por maior todo su contenido para la por gestión todo esse clínica del conteúdo para a paciente. gestão clínica do Bueno, paciente. entonces la Bom, ganancia então, de incorporar la esse CIE-11 en ganho los de, procesos ao de incorporando a morbilidad no es porque CID-11 se nos pueda processos codificar de más, sino porque se morbidade puede não é pela codificar codificação mucho fácil, mejor, mas é porque ¿sí? conseguimos Y codificar bem hacer que melhor el dato se e fazer pueda que os reusar sin dados tener sejam que reusados traducir sem termos que permanentemente esos traduzir datos. permanentemente os Disminuye la dados. variación Diminui a terminológica, variação aumenta la terminológica, comparabilidad entre aumenta a las comparabilidade instituciones. entre as instituições. Bien, veamos Bom, vamos ver então un segundo um caso de uso, segundo en este caso de caso uso, que nesse la caso a mortalidad de un dato mortalidade, na mortalidade do dado, recorre está percorrendo una cadena de valor uma que es cadeia de tan valor importante como el que é tão certificado mismo. importante Sí, quanto a comienza con certidão la mesma. certificación Começa com a médica, con certidão el médica, registro de una com o secuencia cadastro de uma causal, sequência que luego causal, este que contenido depois esse conteúdo pasa por codificación, passa luego se para integra al registro codificação e civil, depois las ser estadísticas integrado no vitales, se registro civil, consolida, estatísticas vitais, se e somete a consolidado, análisis é y submetido a uma pues es análise, la fuente e que então é a alimenta fonte que las está decisiones en alimentando salud as pública. tomadas de El decisões punto em saúde crítico pública. O ponto de este crítico, flujo então, desse fluxo en la mortalidad na es la mortalidade, nessa, e interoperabilidad na aquí, que es interoperabilidade aqui, intersectorial. que Es é muy sensible, intersetorial. É bem sensível, porque pues son porque varios então actores são vários os diferentes, salud, atores registro civil y diversos, estadística, saúde, que tienen que registro leer el civil e mismo estatística, que significado, têm que si ler o no mesmo significado. están interpretando de Se la não misma estiverem forma interpretando da mesma forma el dato. Si os interpretan algo dados, se diferente, pues el interpretam alguma sistema coisa pierde la diferente, o sistema coherencia. vai perder a coerência. Y es que E então, la mortalidad, a los pequeños errores que mortalidade se nos cometen pequenos erros que desde são el origen cometidos con una desde a secuencia origem, causal com uma incompleta, sequência con un causal término mal incompleta, por definido, um termo mal con definido,
datos incompletos, com pues dados se amplifica incompletos, então é amplificado generando no final, gerando discrepancias, tareas discrepância, repetitivas, pérdida de tarefas trazabilidad repetitivas, y perda de pues traçabilidade una gran carga de e reprocesos uma y grande demoras. carga de reprocesso De modo e que demoras. es crítico Então, é digamos, crítico la aplicación y e essa el uso de aplicação e o la CIE uso en la mortalidad da CIE dentro de na todo el flujo. mortalidade dentro do fluxo todo. Ojo, siempre estoy Toma enfatizando aquí cuidado. que Estou el insistindo tema aqui, de la essa codificación questão da del uso de la codificação CIE no do es uso da solamente CIE como un não é código só para como um hacer reportes código al final, para fazer sino que relatórios no también debe final, ser parte de mas todo el proceso y precisa desde el origen de los fazer datos. parte do processo desde a Bueno, origem dos hay unos dados. puntos críticos Aí en tem la uns calidad pontos de los datos de críticos na mortalidad qualidade dos dados de los mortalidade, puntos donde se alguns degradan. pontos onde é Cuatro degradada, puntos principales. El quatro primero pontos es en la principais. secuencia O causal, primeiro é na porque el sequência orden causal, y la coherencia porque a clínica ordem e a coerência registrada clínica pues que está determina registrada qué determinam bien então quão bem se define la causa é básica definido a o si causa queda básica ou ambigua se o fica inespecífica. ambígua ou não especificada. Este es tal vez Daí então el esse é principal o problema principal crítico problema de crítico la calidad de los dessa registros qualidade dos de defunción. registros de óbito. El otro O outro punto crítico de calidad ponto es la crítico completitud, é los quão campos completo está. obligatorios que no se diligencian, Esses campos las causas obrigatórios que não contribuyentes são que no se preenchidos, as registran causas y que pues contribuintes que no não são permiten, digamos, cadastradas, registradas e que definir não una causa permitem, básica de então, murió que definirmos implica uma causa básica reprocesos como el de morte, que requerimiento, por implica ejemplo, de una reprocessos enmienda, una como o revisión requerimento de uma y emenda, luego uma pues revisão, e los gerando, retrasos. então, essas Y demoras. E otro problema crítico es la outro problema legibilidad y la crítico tem a ver com normalización, legibilidade e el uso de normalização também, términos o como uso abreviaturas, de termos como términos ambiguos essas para abreviaturas, termos registrar un ambíguos diagnóstico, para pues registrar um diagnóstico, genera unas discordancias gera entre la umas certificación discordâncias y la codificación. entre Eh, a las condição siglas, e a aparte certidão. de Esses de otros errores acrônimos também, além que de tienen que ver outros con los datos erros que têm a legítimos. ver Y com bueno, os esto dados implica elegíveis. Isso un implica, retrabajo então, institucional y uma ciertamente es otro retrabalho punto crítico porque institucional, e estos esse é no outro vienen ponto solos, crítico, estos porque não vem significan o isolado. generan Isso costos quer dizer, para ou las gera entidades que reciben custos un para as dato que tiene entidades que que estão ser recebendo corregido uns dados que precisam ser corrigidos para su uso. e pro uso. Entonces se pierde Então, mucha oportunidad perdemos muitas oportunidades con assim, estos puntos com críticos. esses pontos críticos. Ahora, la pregunta estratégica que debemos Agora, essa hacer pergunta aquí es estratégica que precisamos dónde se fazer aqui generan estas pérdidas. Por eso tenemos que tem a ver com identificar a lo onde largo de são la geradas cadena, essas perdas. desde Por la isso, certificación identificamos por ao el longo da médico, cadeia, desde a su certidão do registro, la médico, o codificación cadastro, o y su registro, a transformación en codificação e a estadísticas transformação em estratégicas, estatística pues dónde estratégica, se generan pois onde esas que é pérdidas gerado então para essa perda corregirlas y entrar para a controlarlas. Si corrigi-las no e hay un entrarmos control consolar. Se de não esas existe um pérdidas, controle pues dessas los perdas, efectos van a então os ser efeitos vão que ser vamos a tener que causas vamos ter inespecíficas, causas tendencias não especificadas, distorsionadas, una tendências demora, más distorcionadas, carga uma demora, manual, maior carga manual digamos, en términos em termos de de transformación de los datos transformação dos útiles dados úteis para la toma de decisiones. para a tomada de Bueno, decisões. para Então, cerrar aquí e para encerrar aqui, este caso de uso esse relacionado con caso la de uso mortalidad, relacionado com mortalidade, cuando comparemos el antes y el vamos después con comparar CIE, o antes e con la depois CIE com o 11 y CIE, con la com o CIE digitalización. 11 e com Entonces, a antes, digitalização. Então, sin soporte digital, antes, sem pues apoio lo más digital, frecuente que o nosotros mais comum que encontramos a con mucha gente frecuencia achava, com realmente, muita frequência términos realmente, inespecíficos, termos secuencias não causales específicos, sequências incompletas, causais incompletas, campos faltantes, campos codificación, faltantes, digamos que se ve codificação, afectada por então, la alta que era variabilidade, afetada pela alta un variabilidade, retrabajo, demoras en la muito retrabalho, consolidación de los datos y demora pues na su consolidação publicación y dos dados e a posibilidades de publicação uso. e possibilidades de uso, Mientras que con la CIE enquanto com a 11 CID combinado, cuando lo usamos 11, combinado, la
combinado, misturado a CID-11 com processos digitalizados de todo esse fluxo de dados. Então, aí vamos ter esse ganho, especialmente na qualidade dos dados e na capacidade de podermos gerarmos, originar esses dados sem perder o significado através do trajeto todo e com os sistemas digitalizados de captura, de colheita de dados. É importante porque está guiando essas pessoas que estão certificando para preencher melhor todos os dados nesses espaços. Porque está gerando uns alertas, mas além disto, aos codificadores, está fornecendo também um suporte, porque um texto validado previamente pelos certificador, então fornece também a melhor evidência para fazer o processo todo de codificação e fornecendo com isso maior oportunidade e traçabilidade nos registros. Sempre é importante considerar que o uso da CID-11 não está separado dos processos de digitalização dos registros. É uma questão intrínseca pela natureza mesma da CID, dessa CID-11. Então, isso precisa ser perfeitamente sincronizado e é um chamado para aqueles países que estão no processo de digitalização também, que esse não é separado da integração ou da implementação da CID-11. Deveriam ir da mão, usando a CID-11 como padrão de ouro. Bom, agora vamos entrar então num bloco das chaves, né? Agora das chaves para transição. Uma primeira, a mais importante, pode ser essa governança e esses casos de uso, os casos de uso que vamos priorizarmos para fazermos esse processo de implementação. E é bem importante que na transição seja liderada como uma agenda de dados e não como um projeto de codificação. Isso é uma questão bem importante para levar em conta, porque é o que vai permitir, o que vai ajudar do que falei antes já, de avançarmos num processo sincronizado de gestão de dados com qualidade. Então, o primeiro que precisamos considerar é mudar a narrativa. Se estamos apresentando, então, a transição para C11 como uma mudança de códigos, isso vai ficar reduzido a uma tarefa técnica periférica tangencial, que é um assunto de codificadores e dos grupos de estatística. Porém, quando estamos falando, quando é apresentado uma mudança da linguagem de dados, então é entendido aí que estamos falando de habilitar essa interoperabilidade e gestão de qualidade no sistema todo. Então, precisamos entender essa CIE como essa oportunidade, como essa ferramenta que está permitindo avançarmos nos processos de transformação digital do sistema de informação em saúde para mas que precisa também essa mudança na narrativa. É importante também priorizarmos os casos de uso dentro da agenda. Não podemos começar com aplicar essa CID-11 para todos os tópicos imediatamente, né? Precisamos ter a capacidade, porque não podemos implementar tudo. Temos que selecionar casos de uso. Os mais críticos pode ser mais importante primeiro, aqueles que têm um alto valor para
para que tenham, para que podamos aprender, para que digamos, a través consigamos de aprendermos pruebas pilotos, através cómo desses se utiliza, cómo se pilotos incorpora, de cómo se como que integra la usa, como C11 que en estos incorporado, como que procesos integrada C11, de los sistemas de CIG-11 nesses información processos do sistema en de salud informação, y de registros civiles y estadísticas essa vitales. informação em saúde, Lo registro tercero civil es e definir la estatísticas gobernanza. vitais. O terceiro é definir a Tiene que ser governança. la Aí línea del precisamos estándar definir y en eso es esse muy padrão. importante y se llama la E atención isso é bem importante a e acho que é las interessante também entidades que para as deben ejercer la entidades que rectoría. precisam exercer Lo a que decíamos reitoria, antes, o que estávamos falando los anteriormente catálogos dos catálogos variados, ¿sí? variados, No comparables, pues muchas veces não sucede porque comparáveis. no hay Muitas una vezes rectoría acontece en porque los não tem uma países direção nos que países oriente que a guia cuáles son las quais que reglas, são las essas versiones, regras, essas cuáles son versões, los cambios, cuál essas es mudanças, la qual que é versión a que se debe versão utilizar que deve ser usada aí garantizar una para unidad garantir também uma unidade de la información, das informações, para garantizar para también la garantirmos também continuidad essa estadística. continuidade Entonces, estatística. la Então, gobernanza a governança es el elemento é aquele principal elemento y tiene também que estar principal e documentado precisa estar documentado eh, con indicaciones, com instrucciones indicações, precisas instruções precisas y con e responsables com que responsáveis pues que definan la ruta a seguir. ajudem para definir essa rota para seguirmos. Bien. Bueno, pero hay otro punto que no Bom, podemos mas tem mais outro omitir ponto dentro que de la não podemos omitir transición y dentro es da la continuidad transição e é essa la continuidad continuidade dos estadística. dados, Y para continuidade ello, estatística, porque corremos el e para riesgo isto cuando pasamos de la CIE 10 a temos la CIE risco, 11 de quando passamos observar das cambios CIG que 10 no para son 11, reales, que de son observar debidos a hum, precisamente el em, cambio de o reglas que de devido à clasificación mudança de regras de reclassificação também, y no ser e precisamente não cambios reales. é Entonces, precisamente eso uma tenemos mudança que real. estar Então, isso alertas que y tenemos precisamos que estar estarlo de olho monitoreando, e porque es precisamos un monitorar principio também, y porque es um un vacío princípio que aparece e é um típico vácuo en los que procesos de aparece transición, típico nos es processos de el tema de transição la protección de las e a series de questão datos. da a Eh, proteção de dados. y hoy reconocida, pues es una preocupación. Tenemos que E é uma garantizar la preocupação. comparabilidad y mantener Temos la que garantir a confianza durante comparabilidade todo el e proceso de mantermos a transición confiança de no que los processo datos de transição están de dados representando la realidad. e os Por dados estão eso representando a se realidade. Então, sugiere siempre tener un por isso plan de estamos sugerindo sempre temos um coexistencia plano de de la coexistência, CIE né? 10 y Da de la CIE CIE 10 e a 11 CIE durante todo el 11 proceso de durante o transición. processo todo de ¿Sí? transição. Mantener una línea de base con la CIE Mantemos uma 10, linha con base los com a reportes CIE vigentes, 10, com esses relatórios pero también vigentes, introducir mas também o definir introduzirmos en qué ou momento, qué se definirmos va a codificar con la e o que CIE vai ser codificado 11, com a CIG 11, desde cuándo, desde en qué quando, ámbito se va a aplicar em que contexto é y esto aplicado, siempre someterlo a e pruebas isso sempre é con submeter para testes, estudios pilotos testes com estudos eh, pilotos também, para cada aplicación de la CIE para 11 cada que se aplicação da haga CIG 11, según el caso de uso en el que se em quiera utilizar. segundo o caso de Entonces, uso em que esto es seja necesario usado. para poder estimar cuál es el impacto que Isso é tiene ese preciso cambio de codificación, poderlo para comparar estimar essa mudança em classificação e lo conseguir actual, comparar com o que temos definir cuáles atualmente, son esos factores definirmos quais que de são esses comparación, fatores de ajustar comparação, reglas, ajustar as proveer regras, capacitación de acuerdo a los hallazgos fornecer um treinamento de acordo com registren. os achados Y que cuando sejam ya, registrados. digamos, E quando se consigamos llegue a un momento en el periodo de ter um transición momento no de período tener de una transição, de serie termos uma série estabilizada, de pues hay estabilizada, que dejar, então un resultado es dejar unas reglas de resultado e deixar corte y de umas regras comunicación a de todos los cota e de usuarios para el comunicação com manejo de los os usuários datos, todos ¿sí? para o manejo dos dados, Métodos, con com instrucciones métodos, sobre com instruções versiones, também de mapeos, versões, etcétera, de mapeamentos, tal manera que etc.,
de forma tal el que procedimiento, su uso o sea procedimento e o uso estandarizado. seja Y por padronizado. supuesto, tiene que E, logicamente, instalarse un monitoreo precisa ser continuo estabelecido para um estar monitoramento verificando la consistencia y la continuado para calidad de los verificar datos. a consistência e a Bueno, qualidade dos dados. una Uma segunda segunda clave muy chave importante es la que muito importante é pone el aquela proceso de que transición en el estabelece o terreno processo de de transição vamos a no perdernos, terreno y es de el vamos tema de ganhar los ou procesos y perder. las E o capacidades. tema O sea, dos es processos e perentorio, es capacidades. necesario É muito pensar en importante los e componentes de necessário los pensarmos procesos, nos componentes dos revisarlos, processos, conferir, ajustarlos, ajustar, hacer cambios en los fazermos flujos si son necesarios y mudanças nos fluxos y la creación de e a capacidades, criação de ¿verdad? capacidades. Capacidades As que se centran capacidades que no estejam solamente focadas en la não só infraestructura na tecnológica infraestrutura tecnológica eh, o en un sistema de gestión de ou num calidad, sistema de sino gestão de qualidade, también en la capacidad del talento humano, né, mas também na capacidade do talento humano, identificando cuál es el rol y cómo se coordinan los identificando o distintos papel e roles como que são dentro de los coordenados os procesos diversos papéis dentro de um processo transición a la CIE 11. de Entonces, transição en para a CID particular, 11. Então, particularmente, hay que identificar precisamos eh, identificar esos roles y eh, definir qué identificar hace esses cada uno. papéis diversos e definirmos o que Para los faz cada um médicos es deles. muy importante Para os enfocarse médicos, para os en la doutores, é documentación importante se clínica, focar na en las documentação secuencias clínica, causales, en nessas la mayor sequências causais, especificidad na maior de los datos que se especificidade registran. dos dados Para que los sejam codificadores, ellos registrados. Para os tienen que dominar las codificadores, reglas têm que dominar as regras, garantizar la garantir consistencia, a el control consistência, de calidad, o son controle los de que qualidade, proveen, digamos, são os que la fornecem información para as este informações seguimiento. para esse segmento. Los profesionales Os de tecnologías profissionais de de información tecnologia y das responsables de informações la e interoperabilidad, responsáveis pues da interoperabilidade deben hacer que los sistemas se precisam hablen fazer com entre que os ellos a través de sistemas la integración falem entre con eles através da catálogos integração com actualizados catálogos y los atualizados precisos, e con os precisos validaciones também e permanentes. com Y por validação último, permanente e, los finalmente, gestores os tienen que gestores. Os transformar gestores precisam transformar estos datos esses en dados indicadores y em utilizarlos indicadores para e la mejora utilizá-los continua. para melhora Entonces, continuada. es muy importante Então, é muito esta importante segunda clave, essa segunda chave, tener una estrategia de termos capacitación uma de talento estratégia humano diferenciada, de talento porque humano uno de los errores diferenciado, más frecuentes que porque um dos ocurre es erros mais ofrecer frequentes que una tem capacitación para todos estándar. No, é cada fornecer uno um treinamento requiere para que se le todos, um provea padrão. Mas não é los isto. Cada um conocimientos y de las precisa dos herramientas conhecimentos e que necesitan ferramentas según que su rol precisam de acordo com dentro o del papel sistema. que tem dentro do sistema. Bueno, una tercera clave es lo que hace, Uma terceira chave é o medible y que faz gestionable medível el e plan de gestionável transición. também esse El plan de plano de transición no transição. O es plano de un transição documento não é um eh, documento simplemente eh, donde consigno, é digamos, simples, todas não las é um rutas, documento sino simplesmente onde este tiene estou que ser operacionalizado a registrando través todas as rotas, mas de tem que un ser sistema de operacionalizado calidad através de um que sistema de empieza desde el qualidade primer que día, começa desde o ¿sí? dia Y que número um tiene que ser establecido con e pocos que tem indicadores que que ser sean estabelecido claros com y poucos accionables. No indicadores se trata claros e de tener accionáveis. una cantidad Não de métricas, sino é que termos los uma pocos quantidade de indicadores que métricas, mas tengamos que os sean poucos indicadores que accionables. tenham ¿Qué quiere decir sejam esto? Pues que accionáveis. O cada que quer dizer indicador, isto? Então, que cada en la medida indicador, de que se hum, na mida, medida que seja valga la medido, redundancia, cada hum, indicador eh, cada indicador genere una esteja acción. gerando uma ação também. Entonces, los indicadores mínimos que Os se indicadores mínimos recomiendan para que un são plan de transición recomendados son para um estos que están plano de aquí transição são registrados: esses que la estão aqui completitud de los campos registrados. críticos, A la consistencia completação entre dos texto y la campos críticos, codificación, consistência entre texto e la codificação oportunidad também, del registro oportunidade versus do la registro codificación, versus a codificação,
la revisión y Essa auditoría, revisão também é auditoramento, qué quão resulta, frequente, cuáles son las o que vai discrepancias en resultar, el quais que servicio de são institución. essas Esos son discrepâncias por indicadores serviços que de deben de instituição. generarse o Esses diseñarse de una indicadores manera precisam que ser generen gerados accionable para de uma poder que forma sirvan como accionável un para tablero de conseguir fazer control que sirva que como um genere o tabuleiro de desencadene controle acciones que correctivas, gere acciones de ações capacitación, corretivas, etcétera. ações de Entonces, treinamento, se etc. debe empezar con un tablero muy Então, simple y precisamos um que painel de permita controle bem monitorear simples, mas que ajude a monitorar esta, esse, este proceso. Bueno, esse finalmente, processo. Então, finalmente, unos mensajes claves aquí umas para mensagens-chave terminar. Tal aqui, vez yo lo que quiero es e que ustedes se lleven o que en eu mente gostaria estos tres mensajes para é que sus vocês levem planes de transición, considerem essas eh, mensagens para os pensar seus planos de en transição, sus procesos de para transición de la pensar CIE nos 10 a la CIE processos de 11 y es transição da que CID-10 à CID-11, lo que e é que antes o hablábamos de que la antes narrativa, falávamos da narrativa, concebir la CIE de 11 como un concebirmos a lenguaje común CID-11 como semántico uma linguagem comum que semântica permite que permite garantizar garantir, el então, mismo significado o mesmo en todos los significado actores em y en todas las todos os plataformas a lo atores, todas largo as de todo el plataformas flujo ao de datos longo do fluxo de dados información de sanitaria. informação sanitária. También Também no simplemente como un catálogo. não simplesmente El um otro catálogo, mensaje mas que quisiera que considerarmos uma ustedes mensagem conservaran que eu es que gostaria que la vocês preservem, transición es e a un proceso transição, que é um processo sociotécnico, ¿sí? sociotécnico, né? No es solamente Não é el cambio só de catálogo. essa mudança de Es un catálogo, proceso que é um implica processo que implica, tener então, gobierno, establecer termos um governo, gobernanza, estabelecer definir governança, procesos, definirmos redefinirlos, processos, actualizarlos, redefini-los, atualizá-los, integrarlos, integrá-los, contar con plataformas contarmos com y el plataformas desarrollo e o de las desenvolvimento capacidades, das capacidades, essas básicas que capacidades necesitamos básicas para que são este precisas proceso de para esse processo transición y de adopción. transição e adoção. Bien, y por último, Muito bem. que E, el camino finalmente, que o para caminho la transición para a debiera transição ser siempre por fases, deveria ser ¿sí? sempre Y estabelecido por priorizando fases, casos de uso, priorizando casos siempre de uso, haciendo pruebas sempre fazendo testes para validar, para digamos, los validarmos, por resultados. exemplo, os resultados. Una ruta mínima Uma rota mínima que se establece es de que é 24 estabelecida é de es de 24, 24 meses, pero 24 obviamente meses, muchos países mas, sí que logicamente, van a muitos requerir países más vão precisar tiempo. En muito menos mais tiempo tempo. es poco Menor probable que se tempo pueda é avanzar. Tal pouco vez en una provável que institución, consigamos sí, avançarmos, pode pero ser numa los primeros instituição, meses vamos a mas nos primeiros requerir meses vamos precisar la gobernanza, essa governança, estabelecer claras reglas para la regras gobernanza, para a seleccionar los governança, casos de uso selecionarmos y esses casos de avanzar uso en e pilotaje. avançarmos em Y durante pilotagem, ese né? tiempo, E durante esse simultáneamente, si tempo, puede simultaneamente, alargarse todo un año, pode ser la estendido capacitación um por ano roles, todo ¿no? esse Y el treinamento por establecimiento de un sistema de roles. calidad. E esse Luego ya en un estabelecer um segundo sistema de año o un qualidade tercer em um año, segundo quizás ou terceiro ano, pode pensar en ser el escalamiento progresivo pensarmos a todo em el país. escalonar progressivamente para o país todo. Bueno, entonces este Bom, es un ejemplo de una hoja de ruta esse é um exemplo de um roteiro en donde onde, básicamente lo que estamos onde recogiendo aquí basicamente o que estamos es coletando aqui que é en un plan de transición num pues se plano de deben transição contemplar que distintas precisamos fases considerar diversas que fases, hagan né? realista Que ese façam proceso de realista tránsito desde la esse CIE processo 10 a la de CIE 11 trânsito y da comienza CID 10 para a CID con una 11 primera fase de e alistamiento começa donde com essa a este, primeira fase da pues aprontar, deixar la tudo pronto. institucionalidad se A prepara, se institucionalidade fica definen pronta, é las reglas de definido as juego regras de jogo de gobierno do para governo avanzar en el para proceso. avançarmos no processo Luego pasamos a e depois una passamos fase de para uma creación de fase capacidades de que criação de va a requerir capacidades que vai muchos esfuerzos, precisar muchos muito frentes de esforço, trabajo. Aquí muitas les frentes de presento trabalho. 5 líneas, Aqui lo que mostramos la 5 linhas OMS que o que a nos ha OMS señalado en su guía. tenha La especificado estructura de la nas guias, a gobernanza estrutura no da es governança, solamente que un não acto é só administrativo, la uma creación de ação un equipo, sino administrativa, a su criação de uma equipe, mantenimiento mas y também realmente manter ejercer gobierno
e realmente durante el exercer proceso de governo transición y durante o mantenerlo processo de después. transição e mantê-lo La depois. formación del talento Esse humano, la adecuación de treinamento la do talento infraestructura humano, essa adequação da tecnológica, infraestrutura tecnológica, la garantía de la essa confiabilidad y garantia, la então, calidad da de los datos con comparabilidade e sistemas de qualidade dos gestión de dados com calidad sistema de gestão de y qualidade pues e obviamente também, la logicamente, promoción essa promoção aqui de la CI-11 para da que CIA 11, luego, para que depois digamos, eso sea apropiado isso por todos los seja actores que están apropriado por cada involucrados. dos atores Esto va envolvidos. seguido por una fase Isso de vai ejecución de junto com uma proyectos fase de y execução de pilotos. projetos e Todo hay pilotos. que probarlo y Tudo tem que ser luego testado e se cierra depois con una encerrado consolidación com de uma cada consolidação CIE-11 dessa para mudança ver a que todo CI-11, fue quando tudo estructurado y, esteja digamos, estruturado escalado a nivel e nacional. escalonado Hay que num tener en nível cuenta que nacional. E cada fase precisamos produce considerar que cada entregables, que tiene fase está responsables y fornecendo que también tiene entregáveis costos. Por lo e que tanto, também tem no se custos. pueden eximir, digamos, de E, pensar portanto, en los temas de não podemos eximir financiamiento de las em actividades pensarmos que questões de están financiamento das involucradas atividades en que un estão plan de envolvidas transición. num Esto es plano de clave transição. para Isso é poder chave tener para éxito en conseguirmos ter este proceso de sucesso nesse transición a la processo de CI-11. transição Bueno, para y a aquí CIA como CIT-11. E aqui, una idea final, como uma sí, ideia final, entonces então, transitar desde a transitarmos la CI-11, pues para a CID-11, então, implica está adoptar un lenguaje implicando común. adotar uma Y en linguagem esta comum. especie de Aí, nessa decálogo espécie de están decálogo que las temos aqui, actividades temos as atividades que, perdón, desculpa, están resumidas aquí estão las actividades de las que estuvo resumidas aqui, hablando as atividades dentro de das que este estamos falando webinario. no Pasar webinário de todo. códigos a un lenguaje de Passarmos de datos, códigos cambiar para la uma linguagem narrativa, de dados, entender el mudar a concepto narrativa, y entendermos o madularlo conceito e y poderlo amadurecê-lo e expresar. conseguir Eh, expressá-lo, Empezar con casos de uso começar com casos de prioritarios, uso, la gobernanza, governança, asegurar siempre que la interoperabilidad semántica assegurar sempre que essa esté interoperabilidade incorporada en todos los semântica procesos de esteja incluída modernización em todos, digital del incorporada em sistema, todos os processos de verificar modernização la digital do captura sistema, en origen, redesenhar a ¿sí? Y esto no captura, puede ir essa separado colheita na como origem, ya não lo pode dijimos. ir separado, como já falamos, Fortalecer la codificación con fortalecer essa reglas, codificação con com traza, regras, com a para traçabilidade, siempre estar para evaluando la sempre avaliar consistencia essa de consistência los textos con los códigos, dos textos la com os capacitación códigos, por roles esse treinamento por diferencial, papéis, no una sola estrategia, fazer diferencial, não uma estratégia, establecer el só sistema estabelecermos o de sistema calidad desde el de primer qualidade día desde o dia con número indicadores claves, com os indicadores-chave, siempre proteger la continuidad y sempre comparabilidad proteger manteniendo la eh, doble codificación essa durante el proceso continuidade de e comparabilidade, transición mantendo y essa dupla finalmente codificação tener un durante o processo plan de transição formulado e por termos um fases. plano formulado por Bueno, muy bien, fases. entonces Muito hasta bem. aquí Então, es mi presentación. esse é o final da minha Eh, apresentação. Gracias a todos Muito obrigado com todos, por la atención todas, y pela sua abro el atenção espacio e para abrimos esse preguntas. espaço para perguntas, Catherine. mesmo que acho que acabou o Muchas tempo. gracias, Víctor Hugo. Muito Yo voy a obrigado, romper en Victor español Hugo. ahora, Eu vou falar em porque hay espanhol tres agora, preguntas porque en tem três español. perguntas em espanhol. La primera A pregunta es primeira, vamos ver, sobre, ¿existen criterios para la se existem construcción critérios de para los a indicadores construção mínimos? dos indicadores mínimos. Y segundo E a pregunta segunda pergunta es sobre controlar é sobre los sobre datos y mantener controle los de dados e 10. Esa es la mantermos a pregunta de Amanda CID-10. Navarro, Essa é a porque hay pergunta varias de Amanda versiones de Navarro, porque tem várias 110 versões de en el CID-10 país. ¿Cómo se no puede país. mantener Como que conseguimos manter, então, contener o los datos que conteúdo dos un país dados puede que um manejar de país poderia manejar 110, por de ejemplo, de años CID-10, por exemplo, 2008, de 2008 e 2015, eh, de diferentes versiones en años? Y la última pregunta a última es pergunta de pedir la capacidad de é, codificadores enquanto si a los pedir a médicos están capacidade de codificando. codificadores se os médicos estão Estas son tres codificando. preguntas. Essas Continúa, são Víctor três Hugo. perguntas. Por Sí, favor, bueno, Vitor Hugo. pues en relación con la primera pregunta, Enquanto a sí, primeira hay unos criterios pergunta, para é definir sim, cuáles son existem os esos critérios para indicadores claves definir quais que são esses mínimos que indicadores-chave deberían mínimos que deveriam generar
gerar el sistema de gestión. para o sistema Pues de primero que gestão. sean E sencillos, primeiro que seja simples, que sean medibles, que seja que sean medível muy também, claros, muy que seja bien muito definidos claro, muito bem y definidos que tengan e definidos que también sus estejam umbrales. definidos também O esses sea, qué es lo que yo esses veo, en qué limites, né? momento el indicador me Em está que estou diciendo medindo que hay un e cambio em quando estou falando de mejora de que o tem uma mudança de desmejoramiento, de melhora ou rezago, de por ejemplo, falha ou de de algún proceso que ressalgo, pode estemos ser, midiendo. de um Y processo que otro esteja requisito sendo medido. indispensable E es que outro ese requisito indicador tiene que estar indispensável é que esse vinculado indicador con tem una que estar acción conectado com concreta. uma O sea, ação si concreta. el, Se então, digamos, el por indicador, exemplo, o indicador estabelece, supongamos que sea vamos dizer que seja la proporción a de proporção certificados de certificados completamente diligenciados, completamente certificados preenchidos, de defunción, por ejemplo, certificados de consecuencias óbito, por exemplo, completas con consequências información completas com informação idónea para todos los ideal procesos para todos os de processos calidad del dato de y de qualidade de codificación. dados e de Si codificação, esto se tiene, isso uno tem, espera un a 100%, gente ¿sí? espera Pero um puede 100%, establecer né? un Mas umbral poderia de estabelecer un um 90%, limiar de 90%, por digamos, exemplo, debajo del cual yo sob tendría o qual que já teria desencadenar una que acción concreta estabelecer de uma ação revisión, concreta de revisão, capacitación, de treinamento, revisión de las de validaciones revisão das de los validades datos desde el aí origen, dos dados desde a etcétera. origem, Entonces, etc. Então, el estándar o los o criterios son esos, padrão, que os sean critérios são bien esses, que seja definidos los muito bem estándares, definido los esses indicadores, padrões, esses que indicadores, sean medibles que sejam objetivamente, medíveis que objetivamente, tengan que umbrales para tenham tomar las esse decisiones y que limiar para a tengan tomada una de acción decisões e que tenham ligada uma a ação ese indicador. conectada com esse En indicador. relación con la segunda pregunta, Enquanto a segunda sí, pergunta, hay sim, gran diversidad de existe versionamiento uma del grande CIE10 diversidade de versões da en la CID-10 región, ¿sí? na Porque região, en aquellos donde existe alguna porque em rectoría, pues aqueles digamos onde que existe alguma el direção, estándar es vamos dizer uniforme, que o ¿sí? padrão La mayoría de é las veces. uniforme, na maior parte En das otros, vezes, a pues CID-10. cada usuario Em outros, ha cada usuário recurrido tem a, recorrido, tem, a las descargas en el sitio tem donde se le parece, ¿sí? tem Puede ser decidido as por opções que acha melhor, desconocimiento, lo que sea, y por eso pode hay ser esa por falta de diversidad de versiones. conhecimento Aquí, e por isso pues, tem essa no, diversidade yo de creo que versões. no hay que entrar, Aqui digamos, não como en precisamos conflicto. Lo ideal chegar a um sería conflito, mas o que ideal en un seria país que que num viene por un país que proceso de tem transición, um processo de que va hacia un proceso de transição, que transición, avança num pues processo de transição também, establezca cuál es estabeleçam esa versión última qual que actualizada é del essa versão CIE10 última atualizada da que CID-10 está aplicándose en el que país. Si está hay una sendo diversidad, aplicada no pues país, e se tem uma diversidade, então es diferente, pero é diferente, hay mas, distintas formas tem diversas con las formas pruebas pilotos que com esses podría testes pilotos que poderia hacerse ese ser análisis y feito a ver cuáles análise e son los ver factores de quais que são esses comparabilidad fatores de que comparabilidade permiten, digamos, que el uso permitem de o distintas uso versiones. de diversas Aquí versões aí. es un Aqui, desafío el então, é um grande tema desafio, Amanda, ¿sí? estamos falando para Porque Amanda, pues porque então el incentivo que esse hace la incentivo OMS que es faz a a que OMS durante el periodo de é que transición durante o se período de mantenga transição seja esa doble mantido codificación, pero essa dupla no codificação, retroceder, mas digamos, não en los procesos que ya retroceder están nos implementados, processos que sino já são habrá que implementados. ajustarse Mas vamos ter a que esa ajustar, versión então, para essa versão que está siendo utilizada, que porque está sería un sendo retroceso utilizada. que puede no generar, Porque digamos, um mayores retrocesso que beneficios. pode Entonces, não gerar esos maior son cuestiones benefício, para essas analizar muy são bien antes situações de para serem emprender, digamos, analisadas muito bem un antes estudio de comparativo. começar com um El estudo tercero no comparativo. recuerdo, O terceiro, Sí, não es lembro, Catri, tercera você pregunta poderia repetir? era de Terceira pergunta pérdida era de de codificadores en el perda de país en contexto codificadores de no CIE-11. país em contexto da Em, CID bueno, 10, desculpa, CID 11. bueno, yo creo que el mensaje es Eu que acredito que a necesitamos mensagem é codificadores que todavía, pero precisamos ojalá puedas codificadores ainda, mas tomara clarificar un poco
que consiga cómo se va a manejar estabelecer tanto la como que vai manejar mortalidad, tanto porque son mortalidade diferentes e codificadores morbidade, porque são en diversos ambos. codificadores nos Gracias. dois. Sí. Bueno, pues Ok, obrigado. recientemente en Então, México pudimos recentemente no ver México que conseguimos ver las herramientas que ha que as producido la ferramentas que OMS y que está produziu a produciendo y OMS, que está sigue produzindo e ainda actualizando, pues está son un atualizando, recurso muy são valioso um para recurso de muito valor orientar, digamos, estos procesos. para De guiar esses mortalidad, processos de yo mortalidade. diría, la Eu mayoría poderia tienen falar que a maior productos parte tem centralizados. processos centralizados. Y en ese sentido E es nesse una ventaja sentido, então, é porque uma las vantagem, herramientas que se han porque as generado ferramentas que foram facilitan geradas facilitam el uso de la o CIE uso 11 da y CID-11 el mejoramiento de la e calidad essa melhora da con distintas qualidade, aplicaciones. Por com ejemplo, diversas en el aplicações. caso Por exemplo, no caso de aquellos países que tienen daqueles países que una têm codificación uma centralizada, codificação pues centralizada, el trabajo o es trabalho realmente simple porque é pues relativamente se simples trata de porque un grupo tem a ver com um grupo limitado, ¿sí? Al que hay que limiado estar que capacitando, precisa fortaleciendo y treinamento, dándole las herramientas fortalecimento, para que fornecer hagan el ferramentas, então, proceso. para que Lo façam que o hay processo. detrás es, O que tem por trás, volviendo otra vez e al voltando de concepto novo que ao he conceito tratado en este que webinario, tentei de y es cobrir que nesse webinário, concibamos e é la concebirmos CIE no como un a catálogo, CIE sino como não como um un catálogo, mas gestor de como datos, um como gestor de un dados, lenguaje com común, uma entonces, linguagem y que comum debe comenzar e que desde el precisa inicio começar desde o início de la cadena de da información. cadeia Entonces, de el desafío no informações. está tanto Então, en la o aplicación desafio del uso não é de la CIE, tanto da sino aplicação ou en uso los da CIE, procesos que mas mejoran la nos calidad de los processos que datos. melhoram qualidade de Eh, dados. y sí, E es sim, innegable que é inegável los codificadores son que os actores codificadores principales são y que se atores van a requerir principais siempre. e que vão ser Siempre sempre se va a precisos. necesitar Sempre vamos la precisar, então, acción humana da para ação humana validar para y validarmos verificar, para e supervisar, verificar, etcétera, supervisar, todos los procesos de etc., codificación, todos esses tanto en processos de movilidad como en codificação, tanto mortalidad. de morbilidade e mortandade também. Entonces, eso es parte de la gestión que dentro de Então, los planes isso de faz transición se parte tiene da que gestão que incorporar, dentro donde dos no planos tem existe que ser codificadores, inclusão, donde onde não existen existe codificadores, codificador, así onde sean existe dispersos en la codificador, mesmo que seja institucionalidad, dividido pues na hay instituição, que capturarlos, precisa ¿sí? Y brindarles a ellos capturá-los las herramientas para que e fornecer repliquen as en sus ferramentas instituciones y multipliquen. que impliquem nas instituições e sejam multiplicados. Yo creo que no hay más Eu preguntas. acredito que não tem mais Bueno, yo perguntas, voy a ou cambiar não temos tempo, ahora en pelo menos. inglés. Yo voy a Vou cerrar mudar agora para inglês la e vou sesión encerrar a ahora. sessão nesse Ah, momento. Tenemos 10 minutos más que E, de fato, a gente tenemos de passou 10 minutos que traducción temos simultânea, yo creo. tradução Bueno, simultânea. entonces, muchas gracias, Victor Hugo. Então, Thank you very muito much. obrigado, Dr. Vitor Hugo. Hugo, for excellent presentation and many A thanks to our maravilhosa participants for joining us apresentação. today. We Obrigada com hope os that today's participantes por session estar conosco provided hoje. useful, practical, and strategic Espero que a perspective for the sessão hoje countries tenha fornecido uma working on perspectiva ICT implementation and muito útil e digital estratégica, transformation trabalhando initiatives. na And implementação I da would like to take the CID-11 com opportunity essas also to iniciativas de highlight that transformação. Gostaria de the agradecer Working também Statistics Report was published pela yesterday by oportunidade the de destacar WHO, que o grupo and its focus is on de seven relatório de sectors of this estatísticas year. falou We que está have publicado Chile as a country desde a highlighted OMS. as one of the case Temos studies, Chile como país, and como um it's dos estudos de caso the report de hoje, demonstrate a critical role of quality of e mortality o and population data relatório for public que health. mostrou o papel crítico And we also para want to os encourage dados de everybody to saúde, subscribe to né, Community para Practice mailing list to contribute morbidade e changes, mortalidade. E gostaria de experiences, and convidar notes todo mundo também and para lesson se learned. subscrever para esse And we would listado like de to also informação, remind and para esse invite you mailing to the list, next para webinar compartilhar in Kaho Digital informações e Literacy lições Program, e aprendizados e convidar todo mundo para o Certified próximo Webinar webinário Series, which will no take place programa in June de 11th, 12th, alfabetização and e 18th literacia Indonesian digital time.
Essa série vai continuar em junho 11 da manhã, com práticas para a identidade digital, boas práticas para a identidade digital. E, por favor, fiquem à vontade para escanear o QR Code para o cadastro e informação adicional. Vitor Hugo, se você puder compartilhar a última slide com o QR Code. E, finalmente, muito obrigada todas pela participação e colaboração contínua com a UPAS. E esperamos ver de novo em próximas sessões. Muito obrigada. Até mais. Obrigada.